E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Hugo, e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês do que é composto um computador. Irei falar inicialmente sobre os componentes básicos e necessários para o funcionamento de um computador. Esse vídeo é voltado para leigos, então vou fazer uma série de vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser sobre todos os componentes, vou dar uma pincelada rápida sobre eles, e nos próximos vídeos vou postar sobre cada componente separadamente, em vídeos separados, aprofundando mais no componente, tá bom? Então vamos começar pela placa-mãe. A placa-mãe é onde tudo fica conectado: o processador, as memórias, a placa de vídeo, a placa de som, os HDs e drives de DVD. Ela une todos os componentes e os faz trabalhar em harmonia. Elas podem diferir em chipset, que é o chip que controla e gerencia os componentes ligados a ela, a quantidade de slots de memória PCI Express, se ela é qualificada para fazer overclock, sua quantidade de fases, porta SATA, entre outros. Porém, sua maior diferença é seu socket, ou seja, seu encaixe do processador. E, por falar nisso, irei abordar sobre este componente, tal como o socket que está diretamente ligado com o mesmo agora. Esse é o processador. O processador é o item necessário para o funcionamento do computador, pois é nele que são executados os processos demandados pelo usuário. Cada modelo de processador de cada fabricante tem um socket diferente, ou seja, um encaixe diferente. Nos modelos da Intel, os pinos de contato ficam na placa-mãe, enquanto nos processadores da AMD, os pinos ficam no processador em si. Por exemplo, o i7 4790K tem como socket LGA 1150, enquanto o AMD FX 8350 tem um socket AM3+. Um processador da Intel não encaixa em uma placa-mãe da AMD. Também, um processador da Intel da terceira geração LGA 1155 1155 pinos não irá encaixar em uma placa-mãe para processadores da quarta geração LGA 1150 1150 pinos. Seguindo a linha do processador, como este componente que gera muito calor, é necessária uma forma de dissipação. Esse é o trabalho do CPU Cooler. Ele dissipa o calor e mantém o processador em condições de operação. CPUs Cooler se diferem em seu tipo de dissipação. Há duas formas: o ar e a água. Para saber mais sobre como é cada modo de dissipação, na tela tem um link para o vídeo explicando cada um dos modos. Basicamente, você verá três tipos de coolers: o estoque, que vem junto com o processador, que tem a capacidade apenas para resfriar o processador a uma temperatura de operação nunca deixando passar do limite térmico; o air cooler e o water cooler. Lembrando que um water cooler nem sempre será mais eficiente que um air cooler. Estas são as memórias. As memórias servem como uma ponte entre o HD e o processador. Nelas são armazenados dados de acesso rápido, utilizados pelo processador. Estes dados são armazenados temporariamente e quando o computador é reiniciado ou desligado, esses dados se perdem. É possível fazer uma analogia com a mesa de estudos, onde se reúne todo o material necessário para realizar os deveres de casa, como canetas, lápis, cadernos e livros. Os materiais seriam os arquivos e a memória RAM, a mesa, onde tudo se reúne e o trabalho é feito. Sendo assim, a memória RAM pode ser entendida como um espaço temporário de trabalho, pois, após a tarefa ser realizada, os arquivos, material de estudos, são retirados da memória, mesa e mantidos no HD, armário. Memórias se diferem em tipos de socket: DDR, DDR2, DDR3 e DDR4, frequência 800, 1333, 1600, 233 MHz, entre outros, e tamanho 2, 4 e 8 GB, entre outros. Podem apresentar também dissipadores ou não. Se diferem também em time, latência e entre outras coisas, porém falarei apenas o básico neste vídeo. Depois das memórias, podemos citar a fonte de energia. Este componente converte corrente alternada da tomada para corrente contínua, para então distribuir para os componentes de seu computador. Fontes podem variar das mais básicas até as mais complexas, com controle digital, cabos modulares e eficiência altíssima. Fontes mais baratas não têm o selo 80 Plus que garantem sua eficiência, não possuem bons componentes para filtragem de energia, entregando uma energia com muito ruído, comprometendo os componentes. Vale salientar que alguns fabricantes adulteram o selo 80 Plus, então fiquem atentos e sempre pesquisem antes de comprar. Entrarei em mais detalhes sobre as fontes de energia em outro vídeo. Estes são os componentes essenciais para o funcionamento de um computador: placa-mãe, processador, cooler do processador, memória RAM e fonte de energia. Agora falarei dos componentes considerados opcionais. O hard drive, ou HD, é considerado por muitos um componente essencial, porém não é.
Sem ele, o computador consegue ligar e fazer o post normalmente, apenas apresentando a interface da BIOS ou até mesmo usando um pendrive contendo o sistema operacional, é possível usar um computador sem um HD. É neste componente em que todos os seus dados são guardados, seu sistema operacional, suas músicas, suas fotos, seus jogos, etc. Diferente da memória RAM, ele guarda os arquivos mesmo depois que o computador é desligado. Sua capacidade de armazenamento é bem maior que as memórias RAM, porém, sua velocidade de escrita e leitura são bem menores se comparadas às da memória RAM. O SSD, como o HD, é um componente opcional. Este componente também é um dispositivo de armazenamento. Porém, ao contrário do HD, que utiliza partes mecânicas, o SSD utiliza chips de memória para armazenar os dados, resultando assim em uma velocidade enorme e latência muito menores se comparados ao HD, além do fato de não apresentar nenhum ruído e uma ótima eficiência energética. Muitas pessoas utilizam o SSD para instalar seu SO e seus programas e jogos, mais utilizados pois o tempo de carregamento é infinitamente menor se comparado ao HD. Os fãs nada mais são que ventoinhas que puxam ou jogam o ar para dentro do seu gabinete. Podem ser instaladas para puxar o ar frio de fora para dentro do gabinete, ou puxar o ar quente de dentro do gabinete para fora. São essenciais para a circulação de ar no interior do gabinete, contribuindo para que a temperatura dos componentes permaneça baixa. Além de melhorarem o fluxo de ar do gabinete, alguns fãs vêm com o LED instalado, deixando o PC bem mais bonito. Agora o componente mais importante do PC Gamer, a placa de vídeo. Contendo o processador gráfico do computador, a placa de vídeo é essencial para aplicativos 3D, como jogos e modelagem 3D, e para edição de imagens e vídeos. Seus inúmeros modelos diversos se diferem em quantidade de memória, processador gráfico, sistema de refrigeração e entre outros. Apesar da maioria dos jogos necessitarem de uma placa de vídeo para rodarem em uma taxa de quadros aceitáveis, existem as chamadas APUs da AMD. Processadores com chips gráficos integrados fortes o suficiente para rodar jogos atuais. Porém, não espere configurar os gráficos no Ultra com uma APU instalada. Muito bem galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi voltado para leigos e mais pra frente vou postar vídeos separados sobre os componentes, aprofundando neles. Ou seja, mais pra frente tem muito mais novidades no canal. E eu queria agradecer pela visualização de vocês. Eu tô gostando muito do alcance do canal, da quantidade de inscritos, da quantidade de likes e de visualizações. Vocês estão me motivando bastante a fazer novos vídeos, então muito obrigado pela sua visualização. Um grande abraço e até a próxima. Fui!